That's the sound of the men working on the chain. Que a classe média, a classe alta, não moravam em apartamento, moravam em casa. Então você precisava convencer esse comprador que morar em apartamento era bacana. Hoje se discute muito como narrar. Como eu conto uma história se eu estou dentro da história? Puxa, eu posso fazer movimento? Não posso. Eu posso cortar rápido? Não posso. Como eu dou um close? Essa revolução você compararia como quando o cinema apareceu? É? A realidade virtual é tão importante em termos de impacto quanto o surgimento do cinema. Aí a igreja pegava as terras que queria. E só então começaram com esse papo de reforma agrária, reserva de índio e tal. Aqui para a esquerda, aqui para a igreja. Lamentavelmente, ultimamente, ele não tem sido tão montado. Eu acho que está na hora de se lembrar do Plínio. Cartaz, eu considero, e não sou só eu, é meio que o filé assim, do design gráfico, porque ele põe em questão vários saberes, né? A parte de imagem, de tipografia, processo de impressão. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade, comemorar a nossa solidão. Olá, boa noite. São Paulo já viveu um tempo em que os prédios eram feitos um a um. Os apartamentos tinham metragens bem diferentes e a vista para a cidade era um diferencial no projeto. É verdade. Diferente de hoje, né? Era um tempo em que a arquitetura brasileira estava na moda. Os edifícios tinham linhas modernas, valorizando curvas, cores. Agora, essas são apenas algumas das curiosidades que o jornalista Raul Justilores pesquisou para escrever um livro ótimo que se chama São Paulo nas Alturas. São Paulo, num mar de prédios, alguns conseguem se destacar. Esse é o Lausanne, do alemão Franz Repp, em Higienópolis. O Conjunto Nacional de Davi Libeskind, na Avenida Paulista, é outro ícone. Projetos da metade dos anos 50, um período em que a Escola Moderna de Arquitetura deixou marcas na cidade. Eu acho que era a tempestade perfeita, um alinhamento de astros. A economia de São Paulo estava crescendo muito, o preço do café tinha quadruplicado no mundo, então estava sobrando dinheiro aqui em São Paulo e as pessoas queriam comprar a sua primeira casa própria. Na época, Oscar Niemeyer era um talento promissor que aparecia até nas propagandas dos empreendimentos. Ele assinou muitos projetos nos anos de 1950 aqui em São Paulo. O mercado imobiliário se unindo à arquitetura de vanguarda. Só nos anos 50 que isso aconteceu. Só nos anos 50. E era algo muito específico de um momento que a classe média, a classe alta, não moravam em apartamento, moravam em casa. Então você precisava convencer esse comprador que morar em apartamento era bacana, era legal. Os arquitetos, mesmo os mais jovens, começaram a produzir muito e o mercado imobiliário vendia como pãozinho quente. O edifício Domus foi feito para atrair a elite. O prédio, projetado pelo casal de italianos Maria Bardelli e Hermanos e Fred, tem apartamentos com 500 metros quadrados. Luxo para poucos. Mas havia prédios também para muitos. O incorporador Artacho Jurado criou grandes edifícios. A gente está em um desses prédios, no topo de um desses prédios. Viadutos. Um edifício que também tem 368 apartamentos, 8 tipos de plantas, né? Claro. O apartamento
menor tem 44 metros quadrados por aqui, por aí, e o maior 110. Isso. A gente não encontra isso hoje nunca. Hoje é muito difícil, Não há mais essa mistura e, de alguma maneira, o metro quadrado de São Paulo se tornou muito mais caro. Então, ou o mercado faz prédios onde todos os apartamentos são minúsculos, ou prédios com apartamentos enormes. Não há esse meio termo. Eu acho que o meio termo é uma marca dessa década de 50. E aqui no edifício, quantos anos você mora? Há 47 anos. 47 anos. Gosta da região? Gosto da região, gosto do prédio, é perto de tudo. Aqui tem 18 restaurantes em volta. Tem 4 padarias, 4 supermercados, 4 farmácias. Que mais que tem? Tem um sambão aqui atrás ao sábado, que agora eu vou. O Artacho achava que as pessoas deveriam desfrutar do horizonte, mesmo se estivessem sentadas. Como nós aqui. Na época que muitos arquitetos criticavam as cores, os adornos. O que você acha? Você gosta desse azulzinho com... Não é azul, o nosso é verde Nilo. Desculpa. A estrutura dele é muito bonita, chama a atenção, porque ele não é chapado, envidraçado, é harmonioso, linhas curvas, colorido, sacada, varanda, muito bom. Quando você fala dessa década no livro, quando a gente lê e entende esse contexto, a impressão é que a gente em São Paulo perdeu o bonde. Eu diria que o principal motivo foi econômico. Ou seja, essa geração de pioneiros, ousados, malucos, a palavra que você quiser chamá-los, eles quebraram. A ditadura militar cria o BNH e cria o FGTS, para financiar o BNH, que era uma maneira de ter segurança, que você pudesse construir vários prédios ao mesmo tempo que não quebrariam. Então, de alguma maneira, o mercado imobiliário dos nossos últimos 30, 40 anos, ele olha para o retrovisor, ou seja, ele é avesso ao risco. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain. E a realidade virtual começou principalmente nos games, passou pela publicidade e agora está rompendo fronteiras como ferramenta de cineastas e videomakers, até em obras de ficção. E o melhor, está começando a ficar acessível financeiramente, o que pode causar uma revolução na comunicação e na maneira como contamos histórias. Bom, realidade virtual, como o nome está dizendo, é uma outra realidade. Você simplesmente se transporta para esse lugar. Isso muda tudo na comunicação. Globalmente, esse mercado de realidade virtual está explodindo. Esse ano foi o grande ano, todos os festivais de cinema, todos os eventos grandes olhando para isso. A realidade virtual é um dos carros-chefes, né, nesse núcleo. Nós somos os pioneiros no Brasil a produzir conteúdo em realidade virtual e 360, um pouco por acaso, né, porque nós estávamos produzindo um filme imersivo para o Museu do Amanhã, que era um filme para um domo 360 graus, e foi como descobrir o cinema de novo. O grande lance da realidade virtual, uma das coisas que vai mover mais rapidamente a realidade virtual é que ela nada mais é do que um conjunto qualquer que tenha duas lentes, né? Essa aqui são duas lentes de plástico, onde você coloca o seu celular. Seu celular, o seu smartphone. Pronto, o smartphone. Pronto, você está pronto para ver a realidade virtual aqui. Então você tem, por exemplo, um grande jornal, que é o New York Times, e eles deram agora 220 câmeras no começo desse ano para os 220 correspondentes internacionais deles. Ou seja, esses caras podem produzir qualquer conteúdo.
Hoje se discute muito como narrar. Como eu conto uma história se eu estou dentro da história? Puxa, eu posso fazer movimento? Não posso. Eu posso cortar rápido? Não posso. Como eu dou um close? Essa revolução você compararia como quando o cinema apareceu? É. A realidade virtual é tão importante em termos de impacto quanto o surgimento do cinema. Os moradores de Bento Rodrigues vivem hoje uma situação emocional que se assemelha a de refugiados de guerra. Você já está fazendo coisas com realidade virtual, né? Sim, eu comecei a fazer, o primeiro documentário que eu fiz foi chamado Rio de Lama, em cima da tragédia de Mariana. Você via só nego gritando, outro chorando, mãe falando, e meu menino, entendeu? Eu fiz um outro que é o Fogo na Floresta, que a ideia era fazer um filme que mostrasse o cotidiano de uma tribo, de uma aldeia, de um povo do Xingu. O clipe da Ivete Sangalo, que foi o nosso segundo projeto em VR, que a gente, na verdade, fez em 360 graus, para plataforma de celular. Nessa época não existia câmera de realidade virtual disponível no Brasil ainda, nem no mundo. Então nós montamos um rig de câmera, que a gente chama, que é uma estrutura para 6 câmeras filmarem ao mesmo tempo. Um projeto que a gente fez para Mastercard também, que é um filme que mostra a visão do Cristo Redentor durante 24 horas. Então nós ficamos na cabeça do Cristo 24 horas filmando sem parar. E um dos últimos que, enfim, né, a gente foi parceiro, na verdade, nesse filme, que é o Step to the Line. É um curta-metragem que mostra o dia a dia das prisões de segurança máxima nos Estados Unidos. Nós estamos no limiar de uma revolução geral. Tem uma análise do Goldman Sachs que mostra que o mercado de realidade virtual e aumentada vai ser maior do que o de TV até 2025. Eu não acho que o cinema, como a gente vê hoje, com esses grandes filmes autorais, esses grandes autores, narradores de história que a gente tanto adora, não creio que todos vão migrar, não creio que a tela plana vai desaparecer, porque tem uma bossa na tela plana que é específica, mas que a realidade virtual vai ter uma parte importante dentro do entretenimento, dos business, de tudo que você possa pensar, rápido. A discussão é interessante, mas na verdade a gente nunca vai conseguir aqui retratar para vocês essa experiência, né, na televisão. O Metrópolis precisaria distribuir um óculos e uma TV 3D para todo mundo. Eu gosto dessa ideia. A cultura do cartaz como fonte de informação e principalmente manifestação artística. E isso ganhou uma exposição aqui em São Paulo. Manifesto gráfico da coleção do artista visual Rico Lins. Eu sempre me interessei por cartaz, a minha geração sempre considerou o cartaz uma peça importante de comunicação e ela é realmente, na medida em que, para o artista gráfico, ela lida com a síntese, né, uma coisa do formato humano, né, então você tem um impacto grande de comunicação. E ele também propõe uma leitura em 2 tempos, né? Quer dizer, primeiro você tem um impacto visual e depois você chega perto para ver o que tem. O manifesto gráfico, essa exposição, tentei fazer um recorte assim que pegasse não só diferentes técnicas, mas diferentes aplicações, origens, né, geográficas e gerações também. É um apanhado muito múltiplo, né? Eu acho que a gente tenta abrir um leque bastante grande para a compreensão do que é o cartaz, saindo desde o lambe-lambe até os cartazes eletrônicos com animação, digitais, né? Esse, por exemplo, é um cartaz do Rogério Duarte, do Deus e Diabo da Terra do Sol, e que ele é um ícone assim, do cartazismo brasileiro, é um cartaz muito forte e bem feito, né? Muito simples e bem feito, né?
E aqui a gente tem alguns que são também de cinema, né? Mas de festivais de cinema, por exemplo, esses dois aqui, da dupla Alexandre Volner, Geraldo de Barros, e também de 54. Com o advento do digital, eu acho que o cartaz passou por um processo de transformação bastante grande, em vários aspectos, não só na confecção, na criação, mas também pelo fato de você poder você não ser mais refém de uma tiragem grande de cartazes, poder fazer um cartaz. Isso já coloca o designer no ambiente digital. E colocando no ambiente digital, você, de certa forma, passa a usufruir desse ambiente todo, que incorpora áudio, incorpora animação, incorpora uma série de outras coisas. E já que estamos falando de artes visuais, vamos dar uma volta por algumas exposições pelo mundo? A história de Renato Russo, desde a banda punk Aborto Elétrico até o sucesso da Legião Urbana, ilustrada por 22 canções, está de volta a São Paulo em um musical que roda o Brasil com muito sucesso há mais de 10 anos. Eles estão aqui no palco do Metrópolis, Bruce Gomlewski e a banda Arte Profana. Você não é me dominando assim, e você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Seremos entre monstros,
Bruce aqui acompanhado pela Banda Profana. Vou dizer rapidamente o nome de Arte vocês. Profana. Desculpa, Arte Profana. Ziel de Castro, Maninho no baixo, o Ziel na guitarra, Juba Califórnia no violão e Marcos Vini na bateria. Cara, 10 anos, meu. 11 anos quase. Quase 11 anos. Já passamos os 10 anos. Que dia faz que o Renato morreu? Foi dia 22 de outubro que ele morreu? 11 de outubro. 11 de outubro. Já vai fazer quase 11 anos. Não, 20 anos. 21 anos de morte. 21 anos de morte do Renato. Isso. Você não tinha ideia de que isso ia acontecer na sua vida, evidentemente, De jeito quando nenhum. começou. Né? Quando a gente faz um espetáculo, hoje em dia a gente fica 3 meses em cartaz. Exato, no máximo. Já é muito, né? Claro. 11 anos em cartaz, viajando o Brasil inteiro, né? Mais de 40 cidades brasileiras. É um marco na minha vida. Você tem ideia de quantas pessoas já assistiram esse espetáculo? Umas 300 mil. 300 mil pessoas? A gente está chegando nessa marca de 300 mil pessoas. Para um espetáculo teatral é uma marca importante. Né? Muito importante. Vamos ver você, de Renato Russo, no palco? Vamos ver. Vamos lá. Essa cidade é estranha, é fria, insensível. Esse ar parado, essa energia. Brasília, a capital nacional das drogas e dos suicídios. Muita gente morreu na construção dessa cidade. Eles misturaram cadáveres no cimento. Deve ter candango morto nesse muro. Esse concreto vai ter que rachar. Vai rachar hoje. Lucy, nesses 10 anos, o que mudou, assim, em termos de público? Vem uma nova geração? Isso é muito interessante com o Renato Russo, né? Porque realmente tem uma nova geração ouvindo. Tem gente de 13, 14 anos de idade, tem adolescentes que conhecem todas as músicas, cantam. O Renato continua atual, continua sendo cantado, né, pela nova geração. É tipo Beatles, né? Passa de pai para filho, né? Claro. Aquelas rodas que o pessoal pega o violão e começa a tocar, já toca uma música da Legião Urbana e não tal, para né? de vender disco e, enfim... E tem uma ouvem. atualidade no texto, na dramaturgia, que tem alguns momentos, quem assiste o espetáculo, parece que está falando de hoje, de agora, não tem isso? É muito atual. O texto é muito atual, realmente... Talvez até mais atual, né? Porque o Renato fala de temas que não... São universais, né? Claro. Não ficam obsoletos nunca, né? E sobre Brasil também, né? Com certeza, e política brasileira. Política brasileira, as coisas, vocês sabem como é que é. Mas agora, direto do túnel do tempo, vamos ver você há 10 anos? Vamos. Roda aí. É uma emoção muito grande para mim e para as pessoas. Eu nunca tinha feito uma peça que causasse tanta emoção nas pessoas. As pessoas cantam todas as músicas. É impressionante, né? De Belém ao Sul, por onde a gente passou, que foram mais de 15 cidades já, as pessoas participam, cantam todas as músicas imensas do Renato, até hoje. Tem uma nova geração, gente de 12, 13 anos, que nem estava viva quando o Renato fazia show e que é apaixonada pelo Renato Russo, sabe todas as letras. Essas meninas estão longe daqui, não temos com quem chorar e nem pra onde ir. Quando tudo começou, mais ou menos, né? Você passando aqui em São Paulo. Você já foi ver a exposição do Renato aqui no MIS? Eu fui há 2 semanas atrás. Linda exposição, muito emocionante. Eu saí muito tocado, saí muito emocionado. Porque tem as cartas, os escritos dele desde criança, poemas, os objetos, os instrumentos, as roupas, os livros, todas as referências dele. É uma exposição muito bem montada, tá linda. Realmente é uma linda homenagem, até para quem não conhece. Para quem é fã, vai se deliciar completamente. Para quem não é fã, para quem não conhece, vale a pena ir também. Assim como na peça, para conhecer mais um pouco da história do Renato. Para fazer a peça, você se preparou como? Eu, durante 2 anos, pesquisei, né, tudo que existe de imagens, entrevistas, shows. Conversei com os amigos do Renato, com a família, com a banda. Tive no apartamento do Renato em Ipanema, no Rio de Janeiro. Vi esses objetos aí que estão expostos no apartamento. Você viu em loco mesmo, vi em no loco. próprio apartamento dele. E, na verdade, foi uma imersão no universo do Renato Russo, né? Quer dizer, eu já conhecia porque eu cresci ouvindo, né? Sou da geração que cresci ouvindo toda aquela leva de bandas que surgiram nos anos 80, né? Até como fã, né? Pra mim foi
uma surpresa muito grande poder ir no apartamento dele. Mas enfim, é um universo que eu conheço muito, né? Eu cresci ouvindo as músicas. Mas mesmo assim foram 2 anos de pesquisa para mergulhar nesse universo, né? E ver imagens dele, né? Porque na peça tem um cuidado de reproduzir a fisicalidade dele, né? Como ele cantava, o gestual dele, o andar. Foi mudando isso? Você acha que foi ficando cada vez mais pessoal? Isso já está dentro de você? Porque 10 anos de um espetáculo, isso, né? Quando você entra no palco, aquilo já toma conta de você, acredito. Toma conta, Tá bem interiorizado. É isso, né? Já tá no sangue. Já é absolutamente natural. Não dá para se acomodar, porque é difícil fazer, né? Atlético, tem que se cuidar. São 22 músicas, é um musical. Claro, é um musical. Né? E também a gente estreou quando ainda não tava essa moda de musical, né? Hoje em dia tem muitos musicais biográficos, né? Cássia Eller, Cazuza, Tim Maia. Bem antes. A gente meio que é precursor dessa onda de musicais biográficos, né, no Brasil. Está no Teatro do Frei Caneca, do Shopping Frei Caneca. Fica até quando agora? Nessa passagem, pelo menos? Até o dia 29 de outubro, em São Paulo. 29 de outubro. Sempre sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 21 horas e no domingo às 19 horas. 19 horas. Já tem agenda para depois? A gente vai fazer Salvador depois. A gente faz Ribeirão Preto no fim de semana seguinte, em novembro, 4 de novembro. Depois a gente faz Rio de Janeiro de novo. E a gente faz Salvador em dezembro. Então fiquem ligados aí na sua agenda para quem estiver em São Paulo agora já assistir agora lá no Teatro Frei Caneca. Obrigado pela participação de vocês, mas vocês vão voltar ainda, hein? No final do programa, pode ser? Para encerrar com mais uma música? Maravilha. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês. A gente já volta então daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado. Vamos começar bem a nossa semana, então se liga na nossa programação cultural Brasil afora. Começamos com a 15ª edição do Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens, que chega essa semana no Rio de Janeiro. Tem marionetes e arte digital 3D no espetáculo Gulliver, da Romênia. E tem também canto, música e experiências sinestésicas em A Gruta da Garganta, da companhia de teatro hispano-brasileira La Caça Incierta. O festival acontece até o dia 15 de outubro. É talento passado de pai para filho. O jovem mestre do violão brasileiro, Marcel Powell, se apresenta essa semana em Salvador, na Bahia. No show ele presta uma bela homenagem ao pai, Baden Powell, que se estivesse vivo completaria 80 anos. Cinema. A mostra de filmes noruegueses reúne 15 produções que comprovam a variedade e a riqueza da produção cinematográfica do país europeu. Tem dramas, comédias, filmes de ação e animação. Uma oportunidade de conhecer a indústria norueguesa de filmes, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e atraindo público. Vocês foram lá, diretor? Começou a entrar numa igreja, num lugar silencioso. Flávio Migliaccio está em cena fazendo uma autobiografia teatral. Ele passa a limpo os 82 anos de vida e 60 de carreira. Flávio escreveu, dirigiu e está lá no palco, como ele mesmo diz, contando muitas verdades de sua vida. É uma curta temporada até o dia 1º de outubro, no Rio de Janeiro. Ele sofreu tanto. A obra do dramaturgo Plínio Marcos finalmente recebeu o cuidado que merecia. Uma coletânea de 6 volumes com 29 textos originais, 10 deles nunca encenados. Organizada pelo crítico e professor de literatura Alcir Pécora, a coletânea mostra um Plínio muito além do maldito. Eu conto história das quebradas do Mundaréu. Lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Nós começamos a partir de um convite que me fez o Léo Lama, que é filho do Plínio, e depois o Kiko, que é o segundo filho que cuida do acervo. Nós começamos a trabalhar com o conjunto dos originais e aquilo que havia ali disponível do Plínio, numa arca que ele tem ali.
E nós começamos a ver as possibilidades de organização. E sem essa organização, você não consegue editar uma obra completa, sabe? Então, o cuidado dele em relação à obra do Plínio foi fantástico. Ele realmente admira a obra do Plínio. Se não fosse o teatro, eu teria que fazer uma opção entre ser camelô ou ser estivador. O que eu tinha em mente quando eu ia organizar, desde a primeira vez, é o seguinte: todo mundo pensa o Plínio muito dentro de um nicho, vamos dizer assim, do maldito, quase um gueto, assim. As pessoas falam isso com carinho e eventualmente querendo fazer de uma forma elogiosa, mas eu acho que esse tipo de coisa, de dizer que alguém é maldito, acaba por ser uma espécie, ao mesmo tempo, uma canonização, vamos dizer assim, mas também uma retirada da cena principal. Ele diz assim: eu fui muito perseguido, mas eu fiz por merecer, sabe? Quer dizer, não é que ele não tinha essa coisa de coitadinho, a censura me persegue. Não, me persegue porque eu sou violento, eu sou contundente, eu sei aquilo que eu estou falando. Aí a igreja pegava as terras que queria e só então começaram com esse papo de reforma agrária, reserva de índio e tal. Aqui para a esquerda, aqui para a igreja. Muita gente pensa no Plínio simplesmente como um homem espontâneo, sabe? Parece um cara mais ou menos do povo popular que fala sobre aquilo que sentiu ou passou, como se não tivesse um artista. E eu acho que essa coleção deixa assim, cabal, a maestria mesmo que ele tem no domínio dos elementos propriamente teatrais. Ele tem um lado, uma palavra que eu acho que está tão desgastada, lamentavelmente fora de moda, que é humanismo. Uma pessoa que tem as qualidades, as boas qualidades do ser humano. Então, a obra do Plínio você pode qualificar assim, é humanista. Para com isso. Para, por favor, para. Puxa, será que você não se manca? Será que você não é capaz de lembrar que eu venho da zona caçada para chuchu? Ainda mais hoje. Poxa, você tá me machucando! Você não viu nada. Durante algum tempo eu fui casada com o Plínio, então durante um período ele escrevia e eu batia a máquina, que ainda não havia computador, e simplesmente isso. Não havia cuidado com o acabamento dos textos e nunca tinha havido sequer um confronto entre as várias versões que havia para se verificar quais foram as modificações que ele foi fazendo no texto até considerar uma forma final. Mas o importante é que na coleção o texto esteja aquele e sempre a palavra final é do autor. Manda lá, rocha negada, chega mais. Anda lá, entra aqui. Lembrando sempre que o Plínio era muito ligado à música, ao samba. Então ele trabalhou junto com os maiores sambistas aqui de São Paulo e sempre valorizando o trabalho deles e o samba de São Paulo. Não sei nem se foi ele que inventou o samba paulista. Eu me chamo Plínio Marcos, sou pagodeiro do lugar. O samba é a forma da gente minha falar dos seus mais ternos sentimentos. E agora é uma coleção que já poderia ter sido publicada, né, há muito tempo, né? Sim, isso eu acho um desastre. Se fosse um cara mais ou menos médio, se fosse um cara, entre outros, mas simplesmente é o maior teatrólogo brasileiro. Só o Nelson Rodrigues está à altura dele, vamos dizer, né? Isso é mais ou menos consenso. No próximo assalto, pergunta o número que o desgraçado calça, entendeu? 67, 69, ele praticamente é o autor mais encenado no Brasil. Ele já chegou a ter pelo menos 4 peças em cartaz nos principais teatros de São Paulo ao mesmo tempo. Lamentavelmente, ultimamente, ele não tem sido tão montado. Eu acho que está na hora de se lembrar do Plínio, sabe? Porque é assim como o Nelson Rodrigues, entendeu? Quer dizer, que também não é tão montado como deveria ser, né? E o Plínio também. Olha aqui, ó. Esse sapato é pequeno pra mim. Vou comprar hoje. Você ouviu, né? O Alcira, o Valderei citando aí o Nelson Rodrigues. E é de uma obra dele que a gente vai falar agora. Boca de Ouro. Uma das tragédias cariocas retratadas pelo autor e que atualmente está em cartaz em São Paulo. Numa montagem dirigida por Gabriel Vilela. Queria falar mais, mas esse é o assunto do nosso comentarista, Caetano Vilela. Eu sonhei que eu morria e que me enterravam num caixão de ouro. Doutor, quanto custa um caixão de ouro?
Todo de ouro? Todo. Boca de Ouro conta a história de um bicheiro carioca que, depois de ganhar muito dinheiro na contravenção, resolve arrancar todos os seus dentes e trocar por uma dentadura de ouro. Ele pretende com isso esquecer o seu passado triste. Ele é filho de uma mãe prostituta que teve ele na pia de uma gafieira carioca. Tu é homem, rapaz? Sou. Não atira. Eu não quero dizer que Gabriel Vilela transformou a peça num musical, mas é que a música é extremamente importante na montagem do diretor. Mariana Elizabetsky faz uma cantora de cabaré que costura o espetáculo inteiro com canções da época do rádio. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade da Maria. A peça se desenvolve a partir do ponto de vista de cada personagem. Cada personagem tem um ponto de vista diferente sobre as ações de Boca de Ouro, e isso vai transformando a peça cena a cena. E por falar em ponto de vista, uma curiosidade é que a peça acontece num teatro de arena. Então o público fica disposto em 360 graus. Se você hoje assistiu a peça em um lugar e quer rever o espetáculo em outro lugar, você vai ter um outro quadro, um outro detalhe do espetáculo. Isso porque a luz incrível do Wagner Freire trabalha de acordo com que o que é contra-luz para uma parte do público é luz frontal para uma outra parte do público. E isso muda completamente o quadro da cena. Mataram um Boca de Ouro. Um bicheiro? Agorinha, nesse instante. Ou é boa? Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, é um desafio para todos os encenadores. Zé Celso Martinez Corrêa, por exemplo, quando quis dirigir um texto do autor, escolheu Boca de Ouro, em 1999, no seu Teatro Oficina. Dessa vez coube a Gabriel Vilela esse desafio. Cidade maravilhosa, coração meu Brasil. I remember when I realized I wanted to be an artist. I was 8 years old, 3rd grade, and I was drawing birds. And the sun came in, and all of a sudden I had this realization that I wanted to be an artist. And I knew that's what I was supposed to do. And the paintings, especially the big paintings, have many, many, many layers. So my hope is when people live with them or see them, that the paintings reveal the layers of them, where I put everything in and then I eliminate things until I get to a place in the painting where I feel it can't be anything else. And where everything is very tight, not tight, it's very loose but very tight, but where there's an internal order. I start with a blank slate usually and just put lots of paint on the canvas, and from that things emerge. I'm Michael, I'm a painter in New York City. E o artigo 14 da Constituição haitiana diz que, abre aspas, todos os cidadãos de agora em diante serão conhecidos pela denominação genérica de negros, fecha aspas. Inspirado na Revolução do Haiti, o artista e pesquisador Daniel Lima abre a discussão sobre práticas de resistência, memória e apropriação na exposição Agora Somos Todos Negros, no Galpão Vide Brasil. Essa exposição partiu de um trabalho teu de pesquisa já de uma coleção do acervo. E tem um fato curioso que é, de mais ou menos aí 1.200 artistas, só 20 eram negros, né? Como é que você vê isso? O que isso representa? Isso representa essa distância que tem do povo negro representando a sua própria história. Quer dizer, a arte contemporânea é um dos campos de contar uma história sobre a humanidade. E nesse sentido, é muito sintomático que uma instituição como o Vide Brasil, que tem mais de 30 anos, tenha poucos artistas negros. Várias exposições que eu participei como artista poderiam se chamar Sempre Fomos Todos Brancos, porque sempre foi uma exceção. Então, não, agora somos todos negros no sentido de sim, temos um grupo de artistas negros que estão propondo uma visão de mundo aqui. É uma proposição de contar uma nova história do Brasil. Essa exposição traz direções diferentes, mostrando que isso é uma coisa que perpassa não só a questão das raças no Brasil, não só a questão do negro no Brasil, sim a questão da história e da configuração
do povo brasileiro. Então, um problema de raça não é um problema dos negros, é um problema da sociedade brasileira que sim atinge a população negra. Então a gente vai ver que os trabalhos eles vão trazer temas recorrentes, como a ideia do corpo, a ideia do corpo sendo alterado, de um corpo que vai passando por transformações traumáticas e que tem que, no fazer artístico, desfazer isso e, em parte, criar um outro mundo possível. Trazer um pouco dessa reflexão, né, entre arte versus política e sempre com essa representação do corpo. Isso é muito forte nessa exposição, né? É forte, outras características vão ser fortes, como a ideia da violência, em que faz parte da nossa história, né? Esse grande trauma da violência que faz parte da nossa história. Toda essa ideia, ela começa dentro do projeto curatorial com a obra do Zósimo Bulbo. E ele foi o primeiro protagonista negro de uma telenovela. E isso se discute muito hoje, né? Qual que é o papel do negro na arte, como é que ele está inserido. E eu acho que a gente vê isso muito presente aqui. Exato, são histórias que vão sendo apagadas. E o Zósimo é interessante porque o trabalho audiovisual que ele vai fazer, ele vai ter uma conexão hoje em dia com o que é a performance corporal, com o que é a performance da arte contemporânea. Tem uma turma inteira de artistas negros articulados, artistas negros e negras articulados numa produção que se contamina, numa produção que se vê e numa produção que pode ser entendida como um grande bloco de anunciação de um outro Brasil. É bom a gente olhar para a TV e se perguntar onde estão os negros, né? Exatamente. A exposição tá ótima, eu estive lá já. Ah, que legal. Bom, nessa semana a Justiça Gaúcha negou por 2 vezes o pedido de censura à peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, e exibida em Porto Alegre. O texto tem uma travesti no papel de Jesus Cristo e é também uma reflexão sobre a opressão e a intolerância a partir de passagens bíblicas. O juiz do Rio Grande do Sul, José Antônio Coitinho, afirmou que não se pode censurar uma peça apenas porque a gente não está gostando, apenas porque estamos em desacordo com o conteúdo. A liberdade de expressão tem que ser garantida e não cerceada pelo judiciário. Essas são as palavras do juiz. E as sessões em Porto Alegre ficaram lotadas. Alguém com bom senso, pelo menos, não é? Pois é. Mas em Jundiaí, no interior de São Paulo, isso não aconteceu. Há pouco mais de uma semana, o espetáculo foi proibido graças a uma ação judicial. Vocês se lembram da história sobre como o mundo começou? Horas antes de subir ao palco, a equipe da peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, foi informada que a partir daquela noite não haveria mais espetáculo. Recebemos com muita tristeza, com muita indignação, inclusive, essa liminar. É importante dizer que não concordamos com isso, enfim, e o SESC já recorreu, já entrou com recurso para que seja revista, então, essa liminar. Na verdade, é errado, porque liberdade de expressão, vemos num país democrático, num país de Estado laico, onde o juiz prevaleceu a sua crença, né? Não a lei, então isso é muito grave. O texto, encenado pela primeira vez em 2009, foi escrito pela dramaturga britânica Jo Clifford, uma transexual que sempre quis falar sobre a exclusão da população LGBT pelas instituições religiosas. Na igreja, aqui no final da rua, não me deixam entrar. Deixar claro que a Jo Clifford, autora do espetáculo, quando ela transicionou aos 50 anos, ela frequentava a igreja e ela ela foi proibida de continuar frequentando. Então ela foi entender aonde estava isso. Por quê? Porque esse corpo trans não pode ser aceito dentro de uma igreja, já que a igreja é para todos, né? E aí ela foi estudar a Bíblia. É um trabalho que tenta imaginar como seria se Jesus vivesse hoje e fosse uma travesti. E realmente, se Jesus fosse voltar hoje, ele voltaria como uma pessoa negra, trans, gorda e favelada. E com certeza ia ser crucificada de novo. E o Senhor não me deu um terno sequer.
A peça não pretende afrontar nenhuma religião, quer abrir espaço para o debate. Que o que é importante na Bíblia é o Sermão da Montanha, onde Jesus prega o amor ao próximo, amar uns aos outros como a si mesmo, enfim, entre outras coisas. Ela é uma peça muito amorosa, traz essa figura de Jesus de uma maneira muito respeitosa, mas é muito também política e provocadora. A peça ela tem muito a contribuir para esse diálogo. Todas essas intolerâncias que a gente vem percebendo no dia a dia, a peça ela é uma contribuição efetiva para que esse diálogo aconteça. Abençoada seja se as pessoas abusam de você ou te perseguem. Isso significa que você está trazendo a mudança. Mas isso foi muito importante, dizer que nós vamos resistir e vamos lutar, e não vamos nos calar. Um dia, o mundo será um lugar mais livre. Muito bem, a peça Evangelho segundo Jesus volta a São Paulo, quarta e quinta-feira no Sesc Santo Amaro. Adriana, é isso então, né? Acabou? Acabou o programa? Acabou, mas você prometeu uma coisa, né, Cunha Júnior? É verdade. Você cumpre o que você promete, sempre. Cunha Júnior? É. Então que tá eu prometi bom. mesmo? Prometi, sim, mais um musical. O pessoal que está aqui tá do musical Renato Russo, né? E a gente prometeu mais uma música. Que ótimo. Então vamos ouvir com a Banda Profana e o Bruce Gonlewski. É isso aí. Eles estão em cartaz no Teatro Frei Caneca, viu? Exatamente. Podem ir. Um beijo. Tchau, tchau. Até terça. Tchau, tchau. sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos Apoio Itaú Cultural.
São tantos produtos e serviços inovadores espalhados pelo mundo que hoje você vai conhecer mais alguns que, eu tenho certeza, vão surpreender você. Por lugares que nós já passamos e lugares novos, tudo pela inovação. Aqui na Finlândia, a Associação Lopuquiri inovou muito no estilo de vida da terceira idade. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. O Lopuquiri é um lugar absolutamente único. Aqui, as pessoas da terceira idade não são cuidadas, elas mesmas se cuidam. E o resultado disso é uma felicidade que é visível em cada pessoa que vive aqui. Inovação social é também